Graça e paz. Eu estou aqui para trazer para você a segunda parte da série Mentalidade para a Cura. Porque entendemos que precisamos trabalhar a nossa mentalidade. Vemos que no livro de Oséias 4, versículo 6, é mencionado que o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. Hoje continua do mesmo jeito. Estão sendo destruídos pelo câncer, pela depressão, síndrome do pânico, por doenças psicossomáticas, por doenças no coração, entre outras, porque falta o conhecimento de como se apropriar da cura divina. Por isso a importância de trabalhar a mentalidade. Em Romanos 12:2 fala assim, Paulo diz para não vos conformeis, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cabe lembrar que doença não é bom, nem agradável, nem perfeito para um cristão. Por isso precisamos nos desfazer de alguns sofismas, destruir fortalezas em nossas mentes, para que nós possamos compreender e aceitar a palavra de Deus, para nos transformar e desfrutar dessa boa, agradável e perfeita vontade dele. E só é possível renovar a nossa mente através das Escrituras, trabalhando a nossa mentalidade. A cura é para todos? É vontade hoje, como nos tempos passados, curar todos que precisam de cura? Veja bem. O maior obstáculo à fé de muitas pessoas que procuram ser curadas em nossos dias é a incerteza nas suas mentes se é ou não vontade de Deus curar todas. Quase todas sabem que Deus de fato cura algumas pessoas, mas há muito de uma teologia moderna que evita que o povo saiba o que a Bíblia claramente ensina, que é a provisão para a cura de todas. É impossível querer receber pela fé uma bênção quando não temos a certeza de Deus a ter prometido, porque só vamos requerer de Deus quando sabemos qual é a vontade dele. Se queremos saber o que há em um testamento, temos que ler o testamento, não é? Se queremos saber então a vontade de Deus, temos que ler o que foi revelado acerca da sua vontade. Se uma mulher disser, meu marido que era muito rico faleceu, agora quero saber se me deixou alguma coisa, eu lhe diria, por que não leu o testamento para saber? A palavra testamento quer dizer realmente a vontade de uma pessoa. A Bíblia contém o testamento, a vontade de Deus em que Ele nos promete todas as bênçãos da redenção. E sendo seu último testamento, qualquer coisa mais recente é falsificação. Nunca se escreve um outro testamento depois da morte do testador. Se a cura está no testamento de Deus para nós, como dizer que Deus não pode curar todas as pessoas, como consta claramente no seu testamento? Seria modificar o testamento, e isso depois da morte do testador. Jesus não é somente o testador que morreu, mas ele ressurgiu e é também o mediador desse testamento. Ele é nosso advogado, ele não vai fraudar o testamento como fazem alguns advogados aqui da terra. Ele é o nosso representante à destra de Deus. Não há maneira melhor para saber qual é a vontade de Deus do que ler os evangelhos que registram os ensinamentos e as obras de Cristo. Ele era a expressão da vontade do Pai. Sua vida era tanto uma manifestação como uma revelação do amor incondicional e da vontade de Deus. Ele representou literalmente para nós, raça adâmica, a vontade de Deus. Quando Jesus impunha as mãos sobre cada um deles e os curava, Lucas capítulo 4, ele revelava representando a vontade de Deus para todo o povo. Em Hebreus 10:7 diz assim, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Em João 6,38 diz, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tudo que Jesus fazia pela humanidade necessitava durante seu ministério terrestre. Era revelação direta da vontade perfeita de Deus para com a raça humana. Aleluia!
Muitos hoje em dia dizem, creio na cura, mas não creio que seja para todos. Se não fosse para todos, então seria possível orar a oração da fé, porque a Bíblia nos ensina sobre essa oração da fé. Entre todos aqueles que procuraram a cura de Cristo durante seu ministério terrestre, lemos somente de um que orou com as palavras, se quiseres. E este foi um pobre leproso rejeitado que não conhecia a vontade de Cristo de curar. E a primeira coisa que Cristo fez foi corrigir a incerteza do leproso, dizendo, quero. Não é mais se for a tua vontade, é a vontade de Deus. O leproso de Marcos, no capítulo 1, verso 40, disse, se queres, bem podes. Jesus respondeu, quero. Que esse quero resolva o caso para nós, para todos sempre. Que Deus quer curar os enfermos. Se Ele quer curar uma pessoa, então Ele quer curar todas. Ele não quer que alguns se percam. Tiago diz, está alguém entre vós doente? Alguém inclui você, se você está doente. Aleluia, glória a Deus. Podemos citar aqui os pais, muitas vezes, eles mostram preferência por um filho sobre os outros. Mas Deus nunca faz isso. Quando cumprimos condições iguais, recebemos igualmente. Ao cumprirmos nossa parte, Deus é sempre fiel para cumprir sua parte todas as vezes. Aleluia. Os benefícios do Calvário são para você. Se Deus sarava a todos, Ele ainda a todos sara. Isso. Todos que se chegam a Ele para serem curados. Em Hebreus 13, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Vamos conferir o que as Escrituras nos revelam? Veja bem. Em Mateus capítulo 12, versículo 15, nos fala que acompanhou uma grande multidão de gente e Ele curou a todos. Em Mateus 14, 36, diz que e todos os que o tocavam ficavam sãos. Em Lucas 6, 19 diz, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, curava a todos. Em Mateus 8, 16 e 17 diz, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Cristo, ele continua a curar os enfermos, para continuar a cumprir as palavras do profeta Isaías. Então, se você hoje está doente, Ele vai continuar a curar. A cura continua a te pertencer. Por quê? Para cumprir as palavras do profeta Isaías, que diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Sempre lembre que você está incluído no nosso, de Mateus 8,17. E que Deus está obrigado por sua aliança a continuar a sarar todos que estão doentes e enfermos para cumprir a palavra do profeta. No Salmo 89, versículo 34 nos diz, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Aleluia! No Evangelho de Lucas 4, diz, e ao pôr do sol, Lucas 4,40 diz, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Aleluia! Em Atos 10:38 está escrito que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quem é que Jesus curava? Todos. Jesus andou curando todos. Todos são todos. Então, a cura é para todos e deve ser pregada a todos. Aleluia! Em Atos 8, do 6, verso 6, a partir do verso 6, nos mostra que Filipe pregou Cristo aos samaritanos. Então, veja bem. Atos 8, do 6 ao 8. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Aleluia!
Jesus provou ser exatamente o mesmo quando Filipe pregou sobre Jesus. Outros que também pregaram sobre Jesus experimentaram de milagres. Pedro também pregou Cristo. E o coxo de Atos 3 foi curado. Jesus provava ser o mesmo para Pedro. Em todo o tempo e em todo lugar que se prega Jesus Cristo, no seu sacrifício pleno pelo pecado e doença, o resultado será a cura dos corpos doentes, tanto como a salvação das almas perdidas. Aleluia! Paulo pregou Cristo. Em Atos 14, a partir do versículo 8, diz: e estava assentado em Listra, certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Aleluia! Paulo pregava o evangelho de cura, porque o coxo recebeu fé para ser curado enquanto ouvia a mensagem dele. Em todo lugar onde se prega cura, com todos os seus benefícios, para todos, o povo responde à palavra pregada, tem fé para ser curado e o povo é sempre curado. Este método nunca falha. Se a palavra for pregada e corresponderem em fé, vai ser curado, porque a fé não pode falhar. Precisamos entender que não se pode pôr a fé em atividade quando a pessoa fica indecisa se Deus cura ou não cura a todos, se Ele quer ou não quer curar a todos, se é da vontade dEle ou se hoje não é da vontade dEle curar. Então ficamos obrigados a vacilar, dizendo em todos os casos: Deus vai curar essa pessoa ou é um dos casos infelizes que Deus quer que fique a sofrer? Como jamais podemos orar a oração da fé pensando assim? Permanece compreendido e estabelecido que é a vontade de Deus curar-me. Tenho tanto direito à cura como ao perdão. Quando creio, Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. E se Deus o disse, e Deus não pode mentir, Ele queria dizer o que Ele disse. O que Deus diz é verdade, portanto a cura ela é minha, a cura ela é sua, a cura nos pertence. A cura ela é parte do evangelho e para ser pregada por todo o mundo e para toda criatura até a consumação dos séculos. Sendo parte do evangelho, a bênção divina da cura física, ela é para todos. Aleluia! Que essa palavra venha gerar vida dentro de você. Que essa palavra venha trazer cura e transformação na sua mente. Eu oro agora para que a sua mente seja renovada por essa palavra. Que sofismas caiam por terra em nome de Jesus. Que através da renovação da sua mente você venha alcançar um nível de fé para que cura se manifeste no seu corpo agora em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo, um tempo de saúde divina para você. Se aproprie dessa palavra hoje. Que essa renovação da sua mente venha trazer, venha proporcionar para você dias de paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele. Hoje, eu e você, nós fomos saradas, nós já fomos, nós somos saradas. Amém. Graça e paz. Eu estou aqui para trazer para você a segunda parte da série